Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Um estudo que envolve as áreas da biologia, da teologia, da filosofia e do direito. A bioética é a base para uma administração responsável e moral da vida humana. Questões como a doação de órgãos, a doação de cadáveres, o aborto, as pesquisas com células-tronco e a fertilização in vitro. O que precisamos saber e pensar sobre esses desafios? Participam conosco o professor de Filosofia da PUC Minas, Sérgio Murilo, o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Geraldo Brasileiro Filho, e o diretor do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC, Raul de Barros Neto. Hoje estamos falando sobre os desafios da bioética. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate, ao Horizonte Informação, ao Horizonte Instituição. E hoje nós vamos tratar deste tema, ou desses temas muito pertinentes, temas de bioética. Eu começo com o professor Sérgio Murilo. O que é ética? Bem, a ética é uma reflexão sobre os comportamentos humanos, acerca se eles são corretos ou incorretos, bons ou maus. Inicialmente, essa reflexão era muito centrada na questão da felicidade, historicamente falando. A partir do século XVII, XVIII para cá, a questão da justiça tem prevalecido. Lógico que a questão da felicidade ainda é uma questão importante. Mas a ética trabalha com essa questão do nosso comportamento, o que fazer. Poderíamos, assim, resumir dizendo que a ética tem a preocupação de buscar o sentido, o norte da vida humana e fundamentar isso de diversas maneiras? Exatamente, né? Responder à pergunta, o que devemos fazer? Dar uma direção, um norte, através de princípios, né? Princípios que buscam uma universalidade. Tá, e nesse sentido o senhor acha que o mundo contemporâneo está aberto a princípios universais ou se perdeu isso do horizonte do Ocidente, do mundo como um todo? De maneira geral, o nosso mundo moderno tem uma confusão. Porque se a gente volta lá em Aristóteles já dizia de uma diferença entre a sabedoria e a prudência. Porque o sábio, ele age sem a coação, sem a pressão da ação. Os princípios gerais da ética, eles são norteadores, mas num plano que, de certa maneira, está fora daquelas ações particulares, em suas contingências, né? Por outro lado, a prudência que pressupõe a ação, a prudência que pressupõe a experiência. No nosso mundo se confundiu isso, e aí as pessoas começam a achar que não há princípios gerais, não há princípios universais, mas eles continuam lá. Mesmo que a vida seja cheia de imprevistos, né? Óbvios, né? Mas o princípio está lá, né? Ok, vamos passar lá para o Raul. Raul, o Sérgio está falando aí de ética em sentido geral. E o que poderíamos dizer da bioética? O que é a bioética? A bioética é bem ampla. Ela nasceu, o termo foi cunhado por um bioquímico, oncologista, o Dr. Potter, na década de 70. E ela é uma junção, né, da biologia, da medicina, da ecologia e dos valores, do que trata a ética, né? O cuidado com os valores, com o cotidiano, mas também com as questões técnicas, tecnológicas emergentes que demandam uma conduta mais adequada diante de determinadas novidades que a tecnologia, que a inovação tem trazido para a medicina, para a biologia e para a ecologia. Também o cuidado com a vida, lato sensu, não somente com as questões pertinentes ao indivíduo, à pessoa, mas também ao planeta, dentro dessa ideia da sustentabilidade que nasce na década de 70.
Agora, no mundo contemporâneo, né, o Sérgio dizia que há uma confusão entre aquilo que deveria ser a sabedoria, a prudência ou princípios universais que normalmente no mundo fragmentado e pós-moderno não se segue. Então, para a bioética, há também essa crise de fundamentação hoje? Nós vivemos uma crise de fundamentação em todo o âmbito, né, do conhecimento, da episteme, né, conhecida como conhecimento, evidentemente, do grego, que tem trazido um nível de angústia pessoal, social e dentro das próprias concepções de vida de cada um muito grande. Mas é por causa disso mesmo, por estarmos passando por esse momento que, por exemplo, esse programa é extremamente importante para que pensemos juntos, para que possamos ter, né, algumas diretrizes, retomar os valores éticos, né, a origem deles, e, a partir deles, evidentemente, construir uma lógica de conduta que valorize a vida, que é o nosso maior dom. O caso, doutor Geraldo, como que hoje a bioética tem sido aplicada ou estudada nas universidades, assim, em sentido geral? Assim como foi, né, mencionado o que significa, o que se aplica da ética e da bioética, nas universidades como um todo, nós todos, como seres humanos, seres viventes, temos também de não só tentar procurar compreender e conhecer cada vez melhor a ética e a bioética e aplicá-la no nosso dia a dia. Nas universidades como um todo, seja lidando com as questões da vida vegetal, mas sobretudo, né, dos animais e dos seres humanos, nós devemos, né, procurar reforçar, reafirmar esses princípios da ética e da bioética no nosso cotidiano, nas nossas atividades de ensino-aprendizado, no lidar com as pessoas, né? E especialmente na área da saúde, nós temos inúmeras oportunidades, né, de lidar com as pessoas. Aí os princípios éticos tornam-se ainda mais importantes e mais, né, verdadeiros. Precisamos também cuidar da ética, da bioética com os animais, e daí sim, não só na experimentação animal, mas também no próprio processo de ensino-aprendizado, porque muitos de nós, em muitos dos nossos cursos, nós precisamos da experimentação animal para poder tornar o aprendizado mais verdadeiro. É muito bacana o que o senhor está dizendo. Agora, nesse sentido, nós herdamos da modernidade o que se chama razão instrumental. Concretamente, além de todo esse trabalho, vamos dizer, pedagógico, da relação professor-aluno, da relação pesquisa e objeto de pesquisa, mais concretamente, como vencer essa razão instrumentalista que nós herdamos? Olha, é claro que para conseguirmos, né, os nossos objetivos fundamentais, e tratando particularmente da área da saúde, em que nós temos, né, como princípio maior, o dever, objetivo maior, que é procurar trazer o bem-estar das pessoas, prolongar a vida, curar as doenças quando possível, recuperar os doentes. Em todos esses processos, nós precisamos lidar e aplicar com esses princípios estritos. Não basta apenas os objetivos finais desses maiores, por exemplo, da medicina, mas nós precisamos aplicá-los, adotá-los no dia a dia, seguindo esses mesmos princípios. Os fins não justificam. Ok, muito bacana. O Raul dizia, minutos antes, que a bioética não se aplica apenas a seres humanos, mas também aos animais, do ponto de vista ecológico. Agora, nas universidades, Raul, existem os comitês de ética. Você pode falar um pouquinho disso? É muito bem lembrada a pergunta. Nós temos na nossa Pontifícia Universidade Católica os comitês de ética em pesquisa em humanos, que cuidam, né, das questões pertinentes às nossas pesquisas e atendendo também a outras universidades, porque estamos cadastrados no Conselho de Ética em Pesquisa em nível do Ministério da Saúde. E temos também o Comitê de Ética de Uso de Animais. Todas as nossas práticas, experiências, pesquisas, trabalhos de extensão que vão a campo ou em laboratório, passam pelo Comitê de Ética de Uso de Animais, a fim de serem verificados os protocolos, né, se estão minimizando ao máximo o sofrimento, a técnica adequada
passando por especialistas, né, do curso nosso, que é um curso muito exitoso, do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, curso de Medicina Veterinária, o curso de Ciências Biológicas, que tem assento nesses comitês de forma muito pertinente e com muito cuidado sobre essas questões. Frequentemente eu vou a esses comitês, faço parte do Comitê de Ética de Pesquisa em Humanos e vou sempre ao Comitê de Ética de Uso de Animais, tendo a oportunidade de acompanhar, de saber e às vezes até de esclarecer no que toca às práticas das aulas, a nossa rotina docente e também de pesquisa. Ok, tem que chamar o intervalo. Antes de chamar o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. Essa campanha que mantém os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte e que agora tem o desafio de cuidar da revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade e de construir a Catedral Cristo Rei, o sonho de ontem, de hoje e o legado de amanhã. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Aproveite a oportunidade, a pausa, para nos adicionar no Facebook. A nossa página é facebook.com/Horizonte Debate. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a bioética. Sérgio Murillo, retomando nosso debate, como que a ética vê a doação de órgãos e a doação de cadáveres? Pois bem, como você mesmo se referiu anteriormente, né, nós vivemos num mundo em que a razão instrumental tem predominado. E a ética trabalha com valores que sejam norteadores, né? E a vida humana e o corpo humano são valores invioláveis. Qualquer tipo de negócio que envolva a vida e o corpo tem que ser visto com muito cuidado pela ética e normalmente de forma negativa. Então, no caso, mas nós sabemos da necessidade da doação de órgãos, da necessidade da doação de cadáveres, mas tem que se tomar cuidado para que isso não se torne um negócio. Porque isso seria uma violência muito grande contra a vida. Talvez, conversando com um teólogo outro dia, eu não sou teólogo, então ele dizia do princípio de solidariedade que comanda toda a existência humana. Esse seria, vamos dizer assim, um norte verdadeiramente ético para a doação de órgãos? Ah, com certeza, né? A ideia da doação como algo que você faz para o outro, né? Uma solidariedade. Inclusive o doador, né? Manifestar isso em vida, esse desejo de doar os seus órgãos, para que isso seja fundamentado eticamente e não se torne algo que envolva Ou seja, dinheiro, então é possível doar órgãos e também a doação de cadáveres. Doutor Geraldo, é possível estudar medicina sem cadáveres? Eu digo sempre que o uso dos cadáveres continua sendo um instrumento, uma forma muito importante de nós aprendermos a medicina. Não há dúvida de que hoje, com recursos adicionais que nós temos, seja a construção de modelos que tentam reproduzir as estruturas ou parte das estruturas e órgãos humanos, e alguns desses modelos são muito bem feitos, reproduzem quase que fielmente a estrutura do nosso corpo humano, apesar do desenvolvimento muito bem-vindo de inúmeros programas de computador que promovem ou que nos fornecem imagens muito próximas da realidade, às vezes com informações muito valiosas, mesmo com todos esses recursos adicionais. O manuseio do corpo humano ainda continua sendo uma forma importante de nós aprendermos a anatomia e, portanto, a medicina. Ou seja, nada substitui a realidade, né? Com todos os avanços da robótica e da tecnologia, nós estamos ali no universo da virtualidade, que é bem próximo à realidade. Nesse sentido, doutor Geraldo,
Qual que é a origem dos cadáveres para as universidades? Ao longo do tempo, houve várias formas de as faculdades, os cursos de medicina receberem os cadáveres. Durante muito tempo, esses cadáveres provinham principalmente de hospitais, muitos deles hospitais psiquiátricos, em que as pessoas, né, que eram atendidas nesses hospitais, quando faleciam, não havia, inclusive também no passado, meios de comunicação eficaz entre o hospital e os familiares ou pessoas envolvidas, e essas pessoas não eram reclamadas. E com isso, então, esses corpos vinham para as faculdades de medicina. Isso constituiu boa parte dos corpos que nós tínhamos no passado. Hoje, existem ainda, infelizmente, são poucos os casos das pessoas também desconhecidas, que morrem, seja num sistema, num serviço de atendimento à saúde, por exemplo, em um hospital, ou eventualmente é encontrada morta em alguma parte da cidade ou do campo. Agora, só uma dúvida, desculpe interromper. Nesse sentido, se um corpo é encontrado desconhecido, por quanto tempo se deve esperar para que apareça algum dos seus familiares, até que esse corpo seja destinado, por exemplo, a uma universidade? Esse é um processo, aliás, até mesmo respeitando não só os princípios legais jurídicos, mas igualmente os da ética, da bioética, esse é um processo um pouco demorado. Primeiro, nós devemos tomar todas as medidas e tentar todas as providências para que aquela pessoa seja identificada. Então, todos os recursos de que nós dispomos para fazer essa identificação devem ser adotados. A partir daí, se nesses procedimentos iniciais não for possível a identificação, o reconhecimento daquela pessoa, nós temos de publicar, né, temos de aguardar primeiro um período de pelo menos 30 dias durante esse processo. Depois disso, nós temos de publicar nos jornais de circulação dessa localidade, por pelo menos 10 dias, a informação de que uma pessoa, especialmente quando ela já tem uma identificação, nós podemos dar então um nome, as características daquela pessoa, ou quando se trata de um desconhecido, definir as características principais para que, esgotados esses dois prazos, ou seja, os primeiros 30 dias, depois, mas pelo menos 10 dias de divulgação na imprensa, no jornal, se eles realmente não são reclamados por ninguém, aí sim a lei brasileira permite a sua destinação. Nós vamos voltar a falar ainda da doação de cadáveres durante o programa. Mas eu queria tratar só uma aqui... curiosidade. Sim, as escolas de medicina trabalham com cadáver como? Ele inteiro ou fragmentado? As duas coisas. Então, existem momentos ou partes da formação, mesmo porque nos cursos da área da saúde, nós temos profundidade e abrangência variável para o ensino-aprendizado. Por exemplo, um dentista, ele precisa de ter conhecimentos gerais sobre o corpo humano, mas precisa ter conhecimentos profundos da região da cabeça, do pescoço, particularmente da boca, onde ele vai trabalhar. Então, em boa parte da formação, ele pode usar apenas parte do corpo humano. Eventualmente, alguma outra área da saúde ou algum profissional da área da saúde precisa de ter conhecimento maior, por exemplo, de ossos, de músculos. Os médicos como um todo, eles precisam de ter um conhecimento abrangente de todo o corpo humano. Então, por exemplo, na medicina nós trabalhamos com o corpo inteiro, é claro também com algumas partes, mas alguns profissionais precisam conhecer alguma área mais especificamente. Ok, resposta muito clara, né? Deixa eu tirar uma dúvida com o professor Raul. Quando se fala em bioética, Raul, hoje no mundo contemporâneo, nós vivemos no Estado democrático de direito, se fala e se pensa nessa capacidade democrática de legislar. Então, se fala em biodireito. Agora, qual que seria a diferença axiológica entre biodireito e a bioética entendida do ponto de vista da teologia da igreja? O biodireito é um avanço importante da bioética,
né? Quer dizer, um complemento à medida que o direito trata dos costumes, dos hábitos, e institucionalizá-los realmente é muito importante, né? Agora, evidentemente que a ética do direito, ela é diferente, o biodireito tem uma ética, normalmente é uma ética, tem um norte, uma visão distinta, muitas vezes, da ética preconizada dentro da teologia, dentro dos valores morais, né, que tem uma pertinência distinta. Então, há algumas inconformidades, né, que geram debate, que geram discussões e que acabam aperfeiçoando ambas, né? E acho que é importante que, em bioética, não existe, em biodireito, não existem respostas prontas, absolutas, é uma construção. Mesmo porque a inovação da técnica, né, quando se fala em células-tronco, em células embrionárias, em células mesenquimais indiferenciadas, você tem, cada dia que passa, novidades. Há pouco mesmo eu li um artigo muito interessante falando das células embrionárias somáticas, que não são as células indiferenciadas tronco-somáticas, que não são as células embrionárias, que estão podendo ser utilizadas cada vez mais, sem necessitar de usar as células embrionárias, as células tronco embrionárias, que é uma grande questão de discussão entre o biodireito e a questão ético-moral. Agora, eu poderia dizer, Raul, você acha que eu poderia dizer que o biodireito, vamos dizer, ele tem que dar respostas para os problemas e desafios que surgem a todo instante na sociedade. E a bioética, do ponto de vista da teologia, ela, vamos dizer assim, é a guardiã de determinados princípios, da dignidade humana, do valor da vida, valor do corpo, que nem sempre, não estou dizendo que o direito seja contra, mas nem sempre está atento a isso. Claro. Né? Sobretudo em se tratando de um Estado democrático, às vezes a gente vê em alguns países, vamos dizer, se legislando sobre terminar com a vida humana e assim por diante. Né? A questão da eutanásia, outras questões que estão todas ligadas à bioética. Né? E a moral e a ética são internas, né? É da consciência do indivíduo. E o direito, ele coage externamente. O direito, ele faz regras que servem para todos, independente da consciência de cada um. Né? Então, aí você tem uma diferença também muito grande. Né? E que obriga a todos, né? E que obriga a todos. Independente da sua consciência, você é obrigado pelo direito. Né? Enquanto a moral é a consciência interna, a pessoa tem aquela convicção interna. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, vou chamar um intervalo para a gente descansar. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, você que está por perto do computador pode começar a seguir o nosso programa no Twitter. O endereço é twitter.com/Horizonte Debate. Até daqui a pouco. Bioética. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Para você que está chegando agora, participam conosco o professor de Filosofia da PUC Minas, Sérgio Murilo, o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Geraldo Brasileiro Filho, e o diretor do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC, Raul de Barros Neto. Retomando o nosso debate, uma questão que a gente conversava aqui no intervalo, é a diferença, né, Raul, entre a bioética das questões emergentes e a bioética das questões do cotidiano. Como que você explica isso para nós? A bioética do cotidiano, que o professor Vonley Garrafa, que um grande eticista, coloca, é a bioética do dia a dia, né? De como lidar com as questões do uso, por exemplo, foi aqui muito bem falado, né? Do uso de cadáveres, a questão da ecologia, da sustentabilidade, as questões que estão constantemente conosco, né? E que realmente precisam ser cuidadas. A questão da fome, né? A questão ecológica, isso tudo é bioética do cotidiano, do dia a dia. A questão dos dependentes de crack. A questão dos dependentes, a questão das toxicomanias, né? Dos cuidados. Tudo isso nós estamos falando de bioética, a bioética do cotidiano, que
que está à nossa porta, em nossas famílias, né, no dia a dia. Então, Raul, então nesse sentido, algumas pessoas que às vezes gostam de criticar a igreja, que a igreja fala de bioética. Na verdade, a bioética, ela é questão cotidiana de todos, é dever do Estado, é dever de todo cidadão. Agora, a igreja ela é perita em humanidades, ela é sinal de salvação. Claro. Então, nesse sentido, ela é guardiã desses valores universais. Não tem como, né, você ter uma ação pastoral sem se imiscuir, sem cuidar dessas questões da bioética do cotidiano. Porque faz parte, né, da própria missão da igreja e de qualquer religião cristã, né, porque o Cristo veio trazer justamente essa mensagem de cuidado com o bem maior da natureza, que é a vida. Ok. Agora, faltou falar da bioética das questões emergentes, que você perguntou, que é justamente o cuidado que nós temos que ter com as novas tecnologias, né? Porque as questões emergentes suscitam novas dúvidas, mais complexas, que demandam respostas também mais cuidadosas, né? A questão, por exemplo, do uso das células-tronco, a questão a chamada barriga de aluguel, né? Até que ponto isso é viável, a questão de doação de órgãos em vivo e também doação de órgãos a partir de cadáveres, né? Ok, sim, mas toda nós essa vamos questão é a bioética das questões Nós vamos emergentes. especificar alguns desses pontos ainda no decorrer da conversa. Sim. Sérgio Murilo, o que é mais importante, o que deve prevalecer? Porque a questão de doação de órgãos e doação de cadáveres é muito delicada. Deve prevalecer a vontade do doador ou a vontade da família? Sobretudo em se tratando de uma pessoa que falece. Não, em primeiro lugar, a vontade do sujeito, do doador. Se em vida ele manifestar claramente que não quer doar ou que quer doar, isso é o que deve ser respeitado eticamente no máximo. A dignidade da consciência dele. A dignidade da consciência dele. A não ter uma manifestação, a família, em primeiro grau, né? Logicamente, familiares próximos, é que teria esse direito. Né? Correto. Doutor Geraldo, faltam de fato cadáveres nas faculdades de medicina? Faltam, e muito. E muito. Nós hoje temos no Brasil cerca de 185 cursos de medicina. A grande maioria deles realmente passa por dificuldades com a obtenção de cadáveres. Isso em virtude de alguns pontos fundamentais, que até a gente podia tomar emprestado da economia. Nos últimos 20, 30 anos, houve mudanças expressivas na sociedade como um todo e na realidade da formação dos médicos. Em primeiro lugar, em razão da melhor condição das pessoas da sociedade como um todo, dos princípios de cidadania, essas pessoas desconhecidas, né, ou as pessoas hospitalizadas que no passado nem eram reclamadas, hoje, felizmente, são uma minoria no país todo. Então, a disponibilidade dos cadáveres reduziu bastante no país todo. Agora, se uma pessoa quiser, em vida, né, fazer a doação do seu cadáver após a sua morte, o que ela deve fazer? Basicamente, ela precisa procurar, no nosso caso, a Faculdade de Medicina da UFMG. Com isso, então, ela manifestando esse desejo, ou mesmo a intenção, a curiosidade sobre esse procedimento, nós estamos prontos para receber todas essas pessoas, conversar com elas, explicar esses procedimentos e, enfim, se ela se convencer mesmo dessa doação, aí sim a gente faz um procedimento formal. Ok, uma outra questão delicada. Se um determinado membro da família morre, a família pode doar aquele cadáver? Após a morte, naturalmente? Bom, mesmo que ele não tenha manifestado isso em vida? Isso vai também a mesma questão a respeito da doação de órgãos e a doação do corpo, que já foi, em parte, né, comentada pelo professor Sérgio. Essa doação, que é um gesto, então, de vontade da pessoa, ele precisa ser não só dela, no caso da doação do corpo, também deve ter o conhecimento e a concordância dos seus familiares. O ideal, realmente, é que essas duas coisas aconteçam. Na experiência que nós temos na UFMG
isso vem acontecendo. Agora, se uma pessoa falece e os seus familiares decidem doar esse corpo para a faculdade, em primeiro lugar, é muito bem-vindo, mas precisa ser revestida essa doação. Se não houve previamente uma manifestação dessa pessoa falecida, no ambiente familiar, entre os diferentes momentos, isso fica para uma decisão dos próprios familiares. Entendi. Agora, mais uma questão para o senhor rapidinho, uma questão delicada. Por exemplo, determinado sujeito doa o seu cadáver. Suponhamos que alguém, algum membro da família, ou algum conhecido, algum próximo, venha estudar medicina e depara ali na faculdade com aquele corpo. Como evitar essa questão ética delicada, esse constrangimento? Teoricamente, essa situação pode acontecer, especialmente se o número de doadores crescer como a gente espera e como acontece também em outros países. Isso pode acontecer. Uma possibilidade concreta e real para evitar essa situação é que algum estudante de medicina que tenha conhecimento de que algum de seus familiares é doador daquela escola, comunique o fato para aquele curso para que alguma coisa seja feita. Por exemplo, aquele corpo, aquele cadáver não será utilizado no momento, no período em que aquele aluno, por exemplo, estiver cursando aquela disciplina. Ou seja, com cuidado é possível agir eticamente e evitar esse constrangimento, né? Exatamente. Raul, vamos falar de doação em vida. A doação de cadáveres inviabiliza a doação de órgãos? Ou uma coisa é diferente da outra? Não vejo incompatibilidade, não. A doação de cadáveres, como o doutor Geraldo colocou muito bem aqui, cada vez mais tem sido menor, né, em função do próprio desenvolvimento das tecnologias de comunicação e da consciência cidadã, né, da população, né, com a Constituição de 88, mudou muito, né, essa consciência cidadã. E, infelizmente, porque hoje nós temos manequins, temos modelos que substituem com muita eficiência o cadáver, né? É claro que não substitui plenamente, como foi muito bem colocado aqui, mas substitui de forma bem eficaz se soma outras tecnologias que vão atender a formação do aluno, não somente medicina, mas de fisioterapia, de terapia ocupacional, de medicina, de fonoaudiologia, de odontologia, que são os cursos que nós temos aqui. Mas, evidentemente, que uma coisa não invalida a outra, né? Isso é plenamente possível, né? Agora, a doação de órgãos tem também um procedimento bem diferente, né? Tem todo um protocolo muito diferenciado, que é o cuidado que você tem que ter, primeiro com uma aquiescência prévia da própria pessoa, da consciência dela, que fez isso em vida, né? A posteriori dos familiares e depois as condições técnicas dessa doação, né? Da própria morte desse doador, se é possível ou não, né? Dependendo se houve infecções, uma série de pressupostos técnicos que precisam ser cuidados. Sim, né? doutor Geraldo, pois não? Sim, só complementando os comentários do doutor Raul, nós, aliás, na UFMG, trabalhamos conjuntamente com o MG Transplante. Então, também reafirmo, Isso mesmo. a doação de corpos não inviabiliza a doação de órgãos. E sempre, nos casos que acontecem, que nós somos comunicados do falecimento, são tentadas todas as providências para ver o transplante de órgãos. Nesse particular, tem algumas questões importantes. A doação de órgão para transplante está relacionada ou depende de algumas premissas fundamentais. O tipo de doença que a pessoa teve, a idade, as circunstâncias da morte, por exemplo, diagnóstico, transplante de coração, fígado, precisa ter morte cerebral, o que, né, muitas vezes não acontece nos demais casos que nós recebemos os corpos. Ok, obrigado. Morte cerebral? Sim, nós vamos falar disso, mas eu tenho que chamar o intervalo, Sérgio, desculpe, você ficou caladinho, mas temos mais um bloco ainda. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo. Hoje estamos falando sobre os desafios da bioética.
Hoje estamos falando sobre os desafios da bioética. E um desses desafios, doutor Geraldo, diz respeito à doação de órgãos. Alguns órgãos só podem ser doados quando se constata a morte cerebral. O que é isso? O que é morte cerebral e como que isso acontece? A morte cerebral é o estado em que as células do tecido nervoso deixam de funcionar, ou seja, estão mortas, e, portanto, aquele indivíduo não tem mais condições de continuar vivendo. Nessas situações, então, o corpo continua vivo, ou pelo menos algumas partes do corpo continuam funcionando mediante o auxílio de aparelhos. Se esses aparelhos são desligados, aquele corpo realmente morre como um todo. Então, morte cerebral é a falência, né, irreversível do funcionamento do sistema nervoso. Tá, e hoje a medicina pode constatar isso de forma veritativa, com 100% de acerto. Com absoluta segurança, com absoluta certeza. Mas mesmo assim, e respeitando de novo, não só os princípios científicos, mas éticos, para se constatar, né, uma morte encefálica, é preciso seguir alguns preceitos. Avaliação de uma junta de médicos, resultados de exames indiscutíveis para se ter certeza absoluta da morte encefálica. Uma dúvida, uma curiosidade, Sérgio. Filosoficamente, como que se pode falar da morte? É morte cerebral ou quando a pessoa deixa de respirar? Como lidar com isso filosoficamente? É uma questão filosófica muito interessante, né? Porque basicamente era sempre muito claro se a pessoa está viva ou se está morta. Com o desenvolvimento das tecnologias médicas, né, a ideia de vida e de morte passa a ser ideias que exigem uma reflexão, uma reflexão e uma comunicação entre as pessoas, né? Quer dizer, basicamente, nós entendemos que a morte seria aquela cessação da consciência, da perda de sentido, não ter ninguém que tenha cuidado mais por aquele indivíduo. Mas agora, por exemplo, nós temos conceitos em que você tem a morte cerebral, a pessoa, o sangue continua circulando, e aí nós temos o problema, né, das pessoas em coma profundo, né? O que se faz nesses casos, né, da ortoeutanásia, da própria eutanásia? Questões como o professor Raul disse, qual a resposta, né? Eticamente, nós temos que fazer tudo para prevalecer a dignidade da vida do sujeito. Mas eu tinha colocado a questão do doutor Geraldo. É possível constatar com absoluta segurança hoje a morte cerebral? Ele disse que a medicina hoje chega a isso. Então, o que mas e nos casos de coma profundo? Bom, doutor Geraldo que pode responder, não. Então não é morte cerebral. Então existem formas de você avaliar, né, com os dados clínicos, com os dados dos recursos e dos exames complementares, dos exames funcionais, é possível você distinguir e definir quando é apenas um distúrbio, um mau funcionamento do estado de morte. Há níveis, acrescentando, doutor Geraldo, há níveis diferentes de coma. Profundo, médio, coma ligeiro. Agora, os estados comatosos não constituem morte. Está vivo ainda, porque existe atividade na calota mais superior do sistema nervoso, que é o córtex telencefálico. Então, se há atividade elétrica, há vida neuronal. E é passível de retornar à vida normal. Então, o diagnóstico de morte cerebral ele é muito preciso. E, evidentemente, como o doutor Geraldo colocou muito bem, precisa de exames complementares, de avaliação, de uma junta médica que vai dar esse diagnóstico final. Agora, todas essas questões são muito importantes, né? Ontem eu conversava com algumas pessoas sobre esse programa e algumas me disseram, então não vou ver o programa doação de cadáveres, doação de órgãos. Olha, eu acho que doar órgãos, doar cadáveres, tudo isso está em função da própria vida e é um exercício de solidariedade e de cidadania. Doutor Geraldo, por quanto tempo um cadáver, um corpo pode ser utilizado numa faculdade de medicina? Bom, antes de tudo é importante reafirmar a importância, então, do corpo humano para o ensino-aprendizado desses profissionais da saúde. Hoje, como nós temos uma carência enorme desses corpos, não só na grande maioria dos cursos de medicina do Brasil, mas especialmente na UFMG, razão, então, dessa campanha que nós temos,
Os corpos, eles são utilizados em 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, 4, ou seja, diferentes turmas de estudantes estudam no mesmo corpo ou parte dele, dada a grande carência que nós temos deles. Então, são estudados por muito tempo. Por muito tempo, ok, obrigado. Bom, vamos falar nesse final de programa sobre algumas outras questões atinentes às questões emergentes sobre as quais o professor Raul falava. Professor Sérgio, nós acompanhamos recentemente a discussão da legalização do aborto dos anencéfalos. Isso foi uma demanda da população ou uma legalização apenas jurídica, democrática? E eticamente, como que o senhor vê isso? Bem, eticamente, como eu falei, a questão da vida é sempre inviolável. Nesse caso do feto anencéfalo, teria que a questão se ele está vivo, se há atividade cerebral, aí não se pode. Tá, e se o doutor Geraldo pode responder para nós, né? O que é anencefalia e como a medicina pode determinar também com absoluta segurança ou não se aquele feto é anencéfalo. Então, a anencefalia, por definição, é exatamente a falta de formação, de gênese, de origem do sistema nervoso central do encéfalo. Com isso, então, a pessoa não tem a formação do sistema nervoso, do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico, são as partes superiores do sistema nervoso. Isso pode ser reconhecido durante a gestação mediante exames feitos regularmente durante o pré-natal. Por exemplo, um exame de ultrassonografia que é feito regularmente, a partir aí de 12, 13, 14 semanas, é capaz de identificar a grande maioria dos casos de anencefalia. Se eventualmente ficar alguma dúvida nesse diagnóstico, nessa constatação, já que essa informação é crucial para qualquer conduta seguinte, nós podemos realizar, por exemplo, uma ressonância magnética, que aí sim não deixa nenhuma dúvida a respeito. Porque na anencefalia, não só o sistema, o tecido nervoso não é formado, mas também a calota craniana. Portanto, dá um conjunto de imagens que esses exames são capazes de reconhecer. Nesse sentido, professor Raul, algumas pessoas que, para defender o aborto de anencéfalos, falam da expectativa da mãe, do sofrimento da mãe. Qual que é a sua avaliação ética disso? Essa questão é muito delicada. Aliás, todas as questões da bioética são muito delicadas, mas essa é especialmente mais delicada, né? Porque lida com um sentimento muito forte, que é o sentimento da mãe, do amor maternal, né? E é preciso ter muito cuidado, até mesmo com a comunicação que o médico faz à paciente quando se diagnostica a anencefalia. E o diagnóstico ele também é muito preciso. E é um diagnóstico, às vezes, difícil, porque uma ressonância magnética funcional, ela tem um custo alto e até para ser marcada é complicado. Então, assim, além do diagnóstico ser um diagnóstico mais complexo, tem a questão da consciência da mãe, né? Que muitas vezes fica extremamente abalada. E a maioria delas, há um estudo interessante, recente, que a maioria das mães, quando se diagnostica anencefalia, opta por deixar a gravidez ir até o final e, mesmo que o filho vá viver alguns dias ou algumas horas, ela opta por isso, porque tem que passar por todo o processo da gravidez, elaborar isso emocionalmente, psicologicamente. Os psicólogos também, muitas vezes, orientam, evidentemente, dependendo de cada paciente, mas eu acho que realmente o cuidado com a vida, mesmo em condição tão adversa, eu acho que tem que predominar, né? Eu, particularmente, sou favorável a essa conduta, de que se mantenha, que se percorra essa gravidez, né, com o objetivo de atender a esse aspecto psicoemocional, espiritual, religioso, que muitas vezes as pessoas entram em conflito. Né? Quando eu coloquei a questão, era justamente para dizer, há pessoas que justificam esse aborto tentando pensar no sofrimento da mãe. Mas isso que você diz é maravilhoso, porque ela precisa de elaborar
é uma vivência, Exatamente. não é uma mera decisão de interromper a gravidez ou não. Exatamente. É todo um processo também de aprendizado que ela vai ter. Precisa desse De tempo, precisa desse tempo, é importante isso. Então não é uma resposta técnica Não. e nem meramente democrática. Não pode. Né? Né? Às vezes eu digo assim, se vocês discordarem, podem me corrigir. Porque isso seria reduzir um problema tão complexo a uma questão técnica, ou correto. até de direito. Né? Porque o direito, o legal é muito menos do que o ético, do que o legítimo. A legitimidade é muito mais do que o legal. Quer dizer, a lei, por mais que ela aproxime da ética, ela ainda está distante. Porque a ética tem um contorno de complexidade muito maior no psiquismo humano. Né? Bom, como última questão, vou colocar para o Sérgio aqui, está caladinho. Como lidar eticamente entre a cosmovisão religiosa e a cosmovisão laica, por exemplo, do Estado Democrático de Direito? Como que o sujeito deveria se pautar? Bem, atualmente nós cada vez mais estamos convivendo com várias convicções religiosas e a tendência é isso só aumentar, né? Nós vivemos num Estado multicultural. Então nós temos que aprender, o Estado, ele garante a liberdade dessas convicções, então ele tem que conviver com todas essas posturas éticas. Como o professor Raul disse muito bem, né? A ética ela tem uma amplitude maior do que o direito. O direito ele precisa regulamentar as atividades ali no cotidiano, os problemas que são demandados. As convicções morais são do sujeito e ele deve procurar manter essas convicções morais, porque é isso que dá sentido à sua existência. Né? Isso não invalida o direito que é laico até por uma condição de se garantir a liberdade religiosa entre as várias convicções. Ok, Sérgio, muito obrigado, doutor Geraldo, muito obrigado, Raul, muito obrigado. Voltem outras vezes com essas reflexões éticas, jurídicas e científicas maravilhosas. Muito obrigado. O Horizonte Debate está terminando, mas antes queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, que ajuda a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Tem o desafio de revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e de construir a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas se você não quiser despedir agora, pode entrar no site da TV Horizonte ou interagir conosco nas redes sociais. Pela internet, você fica sabendo do tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos nossos bastidores. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.